Dias. Vamos começar com a escola dominical, com nossa classe, com uma oração. Padre, graças por esta manhã e por cuidar de cada um de nós outros ao longo de toda essa semana. Graças por tu amor, por tu misericórdia e graças por a oportunidade que temos de separar este momento para estudar tu palavra. Pedimos que, através de tu Espírito, podamos compreender do que vamos ler e do que vamos estudar nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler Tito, capítulo 2, versículos 11 ao verso 14, de 11 al 14. Tito, estamos ok. Tranquilo. Tito, capítulo 2. Sim, versículos 11 ao 14. Eu vou ler para vocês. Porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a la impiedade e a los deseos mundanos, vivamos neste siglo sobria, justa e piadosamente, aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesucristo, a quem se deu a si mesmo por nós para redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo próprio, celoso de buenas obras. Hermanos, neste passagem, o apóstolo Pablo nos oferece um resumo precioso de lo que é a vida cristiana piadosa. Aqui vemos claramente que a piedade não nasce do esforço humano, sino da graça de Deus que se ha manifestado para a salvação em Jesucristo. É decir, o ponto de partida não somos nós, é Deus que vem a nosso encontro em sua graça. Hoje por la mañana, o título é As Manifestações de la Piedade, e esse texto nos ajuda a pôr em perspectiva algumas dessas manifestações. Agora, mira, o apóstolo Pablo também nos mostra neste texto que esta graça não é uma ideia abstracta, nem uma excusa para viver como queremos. O que diz o texto sobre a graça? Que se ha manifestado para a salvação a todos. Verso 12. Ensinando-nos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ok. Ou seja, o apóstolo Pablo está dizendo que a graça nos ensina. A graça é como uma maestra que toma o creyente de la mano e lhe mostra um novo estilo de vida. Pero que ensina? Que nos ensina a graça? En el verso 12. El verso 12 dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, se debe vivir de manera sobria, justa y piadosa. Ok. Então, podemos dizer que, primeiro, a graça nos ensina a renunciar a la impiedade e a los deseos mundanos. Aqui entra o tema de arrependimento. A piedade cristiana sempre inclui
decirle no a aquello que desagrada a Dios. No solo por medio del castigo, sino porque ahora amamos a aquel que nos salvó. Luego, el verso 12 nos dice que la gracia nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y la palabra sobria tiene que ver con dominio próprio, com sensatez em relação com nós mesmos. A palavra justa apunta a nossas relações com o prójimo e piadosamente se refere a nossa relação com Deus. Es decir, a piedade, com base nesse texto, abarca toda a vida. Nossa maneira de pensar, de tratar a los demás, de caminhar delante de Deus, a piedade abarca tudo isso. E aqui entra o tema de las buenas obras como fruto visível de um coração transformado. Pero o apóstolo Paulo também nos recuerda que vivimos aguardando a esperança bem-aventurada. Verso 13. La venida gloriosa de nosso gran Deus e Salvador Jesucristo. Ou seja, a vida piadosa não é solo mirar hacia atrás, a la cruz, sino também hacia adelante, a la glória. Um crente piedoso é alguém que vive neste mundo, pero com os olhos puestos em la esperança futura. Isso transforma, hermanos, nuestras prioridades, nuestras decisões, nuestras obras. E finalmente o texto diz que Cristo se deu por nós para redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo próprio, celoso de buenas obras. Notem o propósito aqui no texto. Cristo não só nos salva do inferno, também nos purifica, nos hace um povo suyo, um povo que não é indiferente, sino celoso de buenas obras, es decir, deseoso, dispuesto, comprometido em fazer lo que agrada a Deus. Então, a la luz de Tito 2, 11 e 14, podemos resumir o tema de nossa classe hoje da seguinte forma: a piedade cristiana nasce de la gracia que se revelou em Cristo. E esta gracia produz em nós fé, um coração que descansa em Cristo. E esta gracia nos leva a um arrependimento contínuo, renunciando à impiedade. E esta mesma gracia nos forma para buenas obras, para uma vida sóbria, justa e piadosa, mientras esperamos a venida de nosso Senhor. Agora, para começar nossa reflexão, quisiera deixar-lhes duas perguntas para pensar mientras avançamos na classe. A primeira é: se a gracia é uma maestra, que coisas ha estado corrigindo ou ensinando em tu vida ultimamente? Quando miras tu semana, se vê em tu vida esse zelo por buenas obras, del que habla o texto como fruto de la gracia? Com esta base em Tito, agora vamos
a profundizar em como a piedade se manifesta especificamente em la fé, en el arrepentimiento y en las buenas obras en la vida del creyente. Entonces, vamos considerar el primer punto, la fe salvadora y sus evidencias. Leamos el texto de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. César, pode ler para nós, por favor? Efesios 2, del 8 al 10. De 8 a 10. Sí, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, César. Hemos visto desde la primera clase que la fe salvadora es el punto de partida de nuestra piedad y el medio por el cual nos unimos a Cristo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos recuerda nesse texto que acabamos de ler. A fé, nesse texto, se apresenta como o instrumento da salvação, não como sua causa. A causa é a graça. E Pablo añade que somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para buenas obras, mostrando que a fé nunca viene sola, sino que produce uma nova vida. Hermanos, a Confissão de Fé de Westminster descreve esta fé como a obra do Espírito de Cristo em seus corações, e afirma que é ordinariamente efetuada por el ministério de la palavra. Ou seja, não se trata de uma mera crença intelectual em certos dados religiosos, sino de aceitar e descansar solamente em Cristo, para a justificação, para a santificação e vida eterna. Somos recordados constantemente por los teólogos que nossa fé não é cega, sino baseada em la revelação de Deus e se apoia em las promessas e en el caráter del Dios que habla en las Escrituras. Agora, uma pergunta aqui antes de seguir avançando. Como te ajuda Efésios 2, 8 a 10 a ver que a piedade não começa em tu esforço, sino em la graça de Deus? Como te ajuda Efésios 2, de 8 a 10, a ver que a piedade não começa em tu esforço, sino em la graça de Deus? No me ayuda el hecho de que aquí dice que no es por obras, porque si fuese por obras entonces habría gloria de parte de uno, y que esto viene por gracia, por medio o a través de la fe. Exato. O texto é claro. O texto habla de... afirma cuando dice, y esto no de vosotros. Exatamente. E esta fé salvadora é
algo mais profundo que o simples reconhecimento de que Cristo existe ou que a Bíblia é verdadeira. Essa fé é uma confiança ativa do coração que extiende a toda a palavra de Deus. Mira que diz Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aqui, Pedro declara de uma maneira muito clara que em nenhum outro há salvação, enfatizando que a fé piedosa renuncia a qualquer outro caminho de salvação, especialmente nossos próprios méritos ou justiça personal. E de maneira similar, vemos o apóstolo Pablo hablando em Filipenses capítulo 3, 7 a 9, onde o apóstolo afirma que todo lo que antes consideraba ganancia, lo estima como basura, com tal de ganar a Cristo e ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Una vez más, lo que Pablo y Pedro nos recuerdan es que la piedad comienza cuando el creyente deja de confiar en su propia justicia para descansar solamente en la justicia perfecta de Cristo. Eu quero mencionar-lhes aqui o que disse John Owen acerca de evidências internas e externas de la fé. Este teólogo nos ajuda a pensar em las evidências de la fé salvadora. E a primeira evidência é aceitar, abraçar e elegir a maneira que Deus ha provisto para salvar pecadores. E esta maneira que Deus ha provisto é mediante a persona e a obra de Cristo. Então, a nós nos toca renunciar a qualquer outro tipo de caminho que se proponga ser salvífico. A fé vê esse modo de salvação não só como eficaz, sino como el que glorifica a Deus em todos seus atributos e el que mais satisface o coração regenerados. Vamos a ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. 4:6. Sim. Leo. Sim, por favor, César. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, la fe no solo reconoce que Cristo es necesario, sino que empieza a ver Cristo como suficiente y glorioso. En el alma iluminada por Dios emergen dos deseos predominantes.
Uno, que Deus seja glorificado. E dois, que a alma seja eternamente salva. A fé genuína, que hace? Harmoniza esses dois desejos ao ver que a salvação em Cristo honra plenamente a Deus e é ao mesmo tempo o único caminho para nossa verdadeira felicidade. Por isso, hermanos, o salmista pode dizer: confiad em Ele em todo o tempo, derramad delante de Ele vuestro coração. Salmo 62, 8. Então, o que vemos é que a piedade se alimenta quando, em la prática, aprendemos a derramar nossas angústias, nossos pecados, nossas dúvidas e nossas alegrias delante de Deus, confiando em que Ele é nosso refúgio. Aqui podemos poner uma pergunta para que pensemos um pouco. Quando chega a angústia ou a crise, aonde corre primeiro nosso coração? A Deus, a nós mesmos, a outras pessoas ou a nossas estratégias? O que revela isso sobre a autenticidade de nossa fé? Cuando uno recurre a Dios, está demostrando que tiene una fe genuina. Pero cuando uno recurre a sus propios esfuerzos o ideas, definitivamente está demostrando lo contrario. Exacto. O sea, de hecho, aonde corre primeiro nosso coração, revela ou refleja a autenticidade de nossa fé, revela algo sobre a autenticidade de nossa fé. Agora, o segundo ponto de nossa classe tem que ver com arrependimento para a vida. Ou seja, a ideia de uma conversão contínua e profunda. E aqui vamos a pensar um pouco acerca do arrependimento como uma graça evangélica, não só remordimento. O arrependimento para a vida é outra marca essencial da piedade cristiana. Hermanos, o arrependimento não é um ato único que ocorre no dia da conversão e logo se abandona, sino uma disposição contínua do coração a volver-se do pecado hacia Deus. A Confissão de Fé de Westminster lo define como uma graça evangélica, em la qual o pecador, movido não só por el peligro del castigo, sino também por la inmundicia e odiosidade del pecado, se entristece por ele, lo aborrece e se vuelve hacia Deus, proponiendo-se e procurando caminhar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. Não se trata simplesmente de um remordimento por as consequências, sino de um dolor santo, porque hemos ofendido ao Deus bueno e santo. O teólogo Luiz Berkhoff enfatiza que o arrependimento implica um verdadeiro sentimento
por el pecado y al mismo tiempo una comprensión de la misericordia de Dios en Cristo. Podríamos dizer que o arrependimento é a outra cara da moneda da fé. A fé mira a Cristo e abraça sua graça. O arrependimento mira al pecado e lo rechaza, implicando cambio radical de la mente, de afectos e de propósito. Vamos a ler Hechos, capítulo 11, versículo 8. E em seguida, 2 Coríntios 7, 10. César. Hechos 11, 8. 11, 18. E eu vou ler depois 2 Coríntios 7, 10. Sí. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Ok, gracias. 2 Coríntios 7, 10 dice: porque la tristeza que es segundo Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En ambos textos habla del arrepentimiento para la salvación. En 2 Coríntios 7, 10, el apóstolo Pablo nos muestra el contraste entre la tristeza segundo Dios y la tristeza del mundo. La tristeza que es segundo Dios produce arrepentimiento para la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza segundo Dios nace de ver el pecado como Dios lo ve. Duele haber entristecido aquele que nos amou em Cristo. Essa tristeza conduz a cambio real, a arrependimento que traz vida, restauração e maior comunhão com Deus. Por outro lado, a tristeza do mundo, em cambio, se entristece por la vergüenza, as consequências, a pérdida de reputação ou de benefícios, pero não chega a odiar o pecado como ofensa contra Deus e pode terminar em desesperação ou em mais rebeldia. E a pergunta aqui é: como distingo em minha vida se minha tristeza por el pecado é segundo Deus ou segundo o mundo? E outra pergunta é: me duele principalmente haver ofendido a Deus ou só haver danhado minha imagem e meus interesses? Irmãos, essas são perguntas para que uno pueda evaluar seu próprio coração, evaluar sua vida. Agora, necessitamos entender biblicamente, como nos mostra o Salmo 51, que o arrependimento é o estilo de vida do crente piedoso. Que nos habla ou que nos conta esse salmo? Esse salmo nos habla aqui do pecado de Davi. Davi não é um incrédulo, sino um homem de Deus que ha caído gravemente. Sin embargo, em sua oração mostra a profundidade do arrependimento. Mira comigo o verso 4 do Salmo 51.
51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gracias. ¿Qué dice el salmista? ¿O qué hace el salmista? Reconoce que ha pecado ante Dios. Exato. Ele reconoce que a raiz del problema é sua ofensa contra a santidade de Deus. Pastor, quería hacer un comentario para ver un paralelo. Mire, días atrás yo sorprendí a un estudiante tirándole un objeto a otro niño, pero él no sabía que yo estaba observándolo, y yo le llamé la atención y le dije: te vi. Entonces, ¿qué sucedió? Que, o sea, haciendo una ilustración de lo que estamos viendo en la Biblia, de lo que declara la Biblia, y viendo cómo se refleja el comportamiento normal de todo ser humano, el niño de una vez se escondió y le dije: ven acá. Me dice: el profesor, no se lo vaya a decir a mi mamá. Entonces me di cuenta que él estaba más preocupado, como usted bien dijo, de su reputación, antes de saber que él había sido sorprendido flagrantemente por mí. O sea, él ni siquiera vino cuando yo lo llamé a pedir disculpas o a decir: profesor, voy a pedirle disculpas no. Él simplemente me dijo: no quiero que se lo diga a mi mamá, por favor. Entonces, bueno, esa es la conducta típica de cualquier ser humano, que cuando peca, lo que no quiere es que se dañe su reputación, pero no quiere pedir perdón ante quien realmente ofendió, que es a Dios. Sí, y si es cristiano, de reconocer como David lo hace, que el pecado contra el prójimo, en verdad pecamos contra Dios, contra la santidad de Dios. Y aquí, además de David reconocer la raíz del problema, esse salmo nos enseña que o arrependimento não se queda solo em señalar o pecado, em reconhecer o pecado. Também clama aqui o salmista por renovação. O verso 10 diz: crea em mim, ó Deus, um coração limpo e renueva um espírito recto dentro de mim. Aqui vemos que a vida piedosa é uma vida de confissão e renovação diária. É isso que nos ensina as Escrituras. Então, não é bíblico pensar: eu me arrependi quando me converti, já não necessito arrepentir-me. Esse não é um pensamento bíblico. Um crente maduro é justamente alguém que vive arrependendo-se com mais rapidez, mais profundidade, com mais confiança na graça de Deus. O arrependimento não é sinal de debilidade espiritual, senão uma sensibilidade espiritual de cercania com Deus. E a pergunta aqui é: que nos ensina David sobre o tipo de confissão que agrada a Deus? Em que sentido o arrependimento constante é sinal de madurez e não de imadurez? Esse é outro par de perguntas que nos ajuda a mirar hacia nosso próprio coração e nos ajuda a compreender ou a ver
¿En dónde estamos en nuestra caminada? Bueno, el tercer punto de la clase de hoy tiene que ver con las buenas obras. Y la Biblia nos muestra las buenas obras como el fruto visible de un corazón piadoso. La piedad se manifiesta también en las buenas obras, que son el fruto visible de un corazón piadoso. La piedad no es una experiencia interna encerrada en nuestro mundo interior, se hace visible en el servicio, en la obediencia, en el amor al prójimo. Y una vez más, la Confesión de Fe de Westminster enseña que las buenas obras son frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Por ellas, los creyentes manifestan su gratitud, fortalecen su confianza, edificam a seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho e glorificam a Deus. Hermanos, nós sabemos por las Escrituras que não somos salvos por las obras, pero tampouco existe fé salvadora sem frutos. Pablo nos recuerda em Efésios 2:10 que somos hechuras suya, criados em Cristo Jesus para buenas obras. Las buenas obras são, por lo tanto, resultado de la santificação e servem como testemunho público de la gracia de Deus atuando en el creyente. Santiago, capítulo 2, versículos 17, 18 e el versículo 26. Vamos a leer. Santiago, capítulo 2. Versículo 17 e 18, e depois o verso 26. Santiago 2, 17 y 18. Sí. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 26 también. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, Santiago não está aqui ensinando salvação por obras, sino que a fé verdadeira nunca permanece sola. As obras são para a fé lo que a respiração é para o corpo. Não lo hacen vivir, pero evidenciam que há vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus disse: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, e glorifiquem a vuestro Padre que está em los cielos. Las obras, por lo tanto, não são exhibiciones de ego espiritual, sino señales visibles que apuntam a la glória del Padre. Quando as pessoas veem a forma em que o crente sirve, perdona, comparte,
trabalha e ama devem terminar dizendo não que boa pessoa, sino que bueno es el Deus que ele adora. Tito 2, de 11 a 14, o texto que leímos ao início da classe, nos ajuda a conectar graça e obras. A graça de Deus se ha manifestado ensinando-nos que, renunciando a la impiedade e los desejos mundanos, vivamos nesse siglo sóbria, justa e piedosamente. A graça não só nos libera del castigo, sino também del domínio da impiedade na vida diária. Cristo, diz o texto, se deu a si mesmo por nós para redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo próprio, celoso de boas obras. Ou seja, a graça produz um povo celoso, es decir, apasionado, dispuesto a hacer el bien. Por isso, hermanos, é grave erro pensar que enfatizar a graça conduzirá necessariamente a pereza em las buenas obras. Quando a graça é corretamente entendida, nos mueve a servir mais, pero com outro espírito, já não para ganhar o favor de Deus, sino porque hemos sido favorecidos em Cristo. E aqui vem a pergunta: em minha prática diária, hago buenas obras para ganhar pontos com Deus, ou como resposta agradecida a lo que Ele já hizo por mim? Agora, há algo mais que dizer quanto a las buenas obras. Mirem comigo Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler o texto para vocês. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que es vuestro culto racional. Não os conformeis a este siglo, sino transformaos por meio de la renovação de vuestro entendimento, para que comprobeis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Que assim Pablo, o apóstolo Pablo aqui, ele descreve as boas obras como um culto diário. Presenteis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vuestro culto racional. A la luz de las misericórdias de Deus, expuesta em los capítulos anteriores, el creyente piadoso compreende que toda sua vida deve ser oferecida a Deus. Vuestros cuerpos se refere a la vida concreta, tiempo, energia, decisões, relações, trabalho. La piedade convierte, la vocação, la vida familiar, el descanso e hasta los detalles pequenos em actos de adoração. E aqui cabe uma pergunta para ajudar-nos a pensar: como se vê
em términos muito práticos, oferecer meu corpo como sacrifício vivo em meu trabalho, em minha casa, no uso de meu tempo livre. Em que áreas me custa mais viver como sacrifício vivo? E aún mais, como pode a comunidade da igreja ajudar-se mutuamente a viver de maneira que toda a vida seja culto a Deus? A vezes a uno cuesta pensar em la vida cristiana dessa maneira, como um culto diário a Deus. Parece que a compreensão que temos de culto está limitada a la liturgia, a la adoração pública. Pero necessitamos entender o culto como uma adoração de um crente piedoso em tudo o que hace. Se o fim principal é glorificar a Deus e gozar de Ele por sempre ou para sempre, então devemos glorificar a Deus em la maneira como tomamos decisões, em la maneira como nos relacionamos, em como actuamos no trabalho, em como usamos o tempo que Deus nos dá, o tempo de descanso, todas essas coisas, a vida familiar, a vida piedosa, toca em todo o aspecto da vida humana. O último que tenho a dizer quanto a boas obras tem que ver com piedade versus legalismo nesse tema. E nesse ponto é importante distinguir piedade de legalismo, sobretudo em um contexto onde a vezes há um ambiente muito legalista. O legalismo hace de las obras la condición para que Deus me ame. Se hago lo correto, Deus me aceptará, me bendecirá. Se falho, su amor se aleja de mim. Qual é a consequência do legalismo? Ele produz orgulho espiritual quando pensamos que lo estamos fazendo bem. Ou, por outro lado, pode resultar em desesperação quando falhamos diante de Deus. Em cambio, a piedade bíblica vê as boas obras como resposta agradecida a um amor já recebido de Cristo, em Cristo. E a base não é algo para ser amado, senão sou amado em Cristo, por isso hago. Por isso a verdadeira piedade produz humildade, produz gozo, produz dependência do Espírito Santo. O apóstolo Pablo em Gálatas capítulo 5, verso 13, nos faz um alerta. Vamos a ler esse verso. Gálatas 5, 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ok, vamos ler também primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, e
E aí podemos comentarmos. 2:12. 2:12. 1 Pedro 2:12. Primera, segunda. Primeira. La primera. 2:12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ok. Que nos dizem esses dois textos, o que alerta nos ensinam o apóstolo Pablo e Pedro? O primeiro, nos dá a liberdade como ocasião para a carne, sino servios por amor los unos a los outros. E Pedro nos chama a manter buena nossa maneira de viver entre os incrédulos, para que, ao observar nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Ou seja, tanto na maneira como usamos a liberdade que temos em Cristo, devemos fazê-la de maneira que glorifique a Deus, como também manter boa nossa maneira de viver entre os incrédulos, a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Essas são advertências que nos ajudam a buscar uma vida cristiana piedosa que aponte hacia a glória de Deus. Em verdade, estes alertas nos invitam a examinar nosso coração, a mirar hacia dentro e evaluar a motivação que há em nosso coração. E uma pergunta que nos ajuda a pensar enquanto evaluamos nosso coração é: desde que motivação estou servindo? Que sintomas aparecem em mim quando sirvo sem mirar a Cristo? Amargura, orgulho, comparação, cansaço sem gozo? Como podemos, como igreja, cultivar um ambiente onde as boas obras sejam frutos de gratitude e não de pressão? Hermanos, hemos visto que em la classe de hoje que a vida piadosa exige de nós uma evaluação constante. Primeiro, para reconhecer nosso pecado, confessá-lo continuamente delante de Deus, mas também para evaluar a maneira como estamos andando delante do Senhor. E não podemos deixar de rechazar o pecado e lutar constantemente contra o pecado e caminhar diariamente hacia Deus. Dependemos do Senhor para desenvolver essa vida piedosa que as Escrituras nos ensinam. Em las 3 classes anteriores, hemos visto que a vida piedosa não se logra com esforço próprio. Somos limitados, todavia lutamos contra o pecado. E não podemos pensar diferente, pensar que logramos por nosso esforço. Porque mais adelante vamos dar-nos conta de que é impossível. É impossível. Deus nos ha dado todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Eu quero concluir
essa classe sobre as manifestações da piedade cristiana. E podemos outra vez mirar o texto que iniciamos de Tito capítulo 2, verso 11 e 14, e ver como esse texto resume tudo o que hemos considerado aqui. E nesse texto, o apóstolo Pablo nos recordou que a graça de Deus se ha manifestado. Não estamos falando de um esforço religioso humano, nem de um projeto moralista. Falamos de uma graça que apareceu em la história, em la persona de Jesucristo. A piedade cristiana começa quando essa graça nos alcança, nos abre os olhos, nos dá uma fé viva, por la qual descansamos solamente em Cristo para a salvação, santificação e para a vida. Sem essa graça, todo intento de piedade se convierte em orgulho ou desesperação. Com essa graça, a piedade se vuelve resposta agradecida ao amor de Deus. Também vimos nesse texto que essa graça não só salva, sino que ensina, nos educa a renunciar à impiedade e aos desejos humanos, mundanos. E essa renúncia é o linguagem de arrependimento para a vida. A piedade não é conviver comodamente com o pecado, sino viver em uma atitude constante de volver-nos a Deus, como o salmista disse, no Salmo 119, versículo 59, considerei mis caminhos e volvi mis pés a tus testemunhos. Um coração piedoso é um coração que se deixa corrigir, que se duele por el pecado, não só por as consequências, sino porque entristece ao Deus que nos amou em Cristo. E ademais, vimos neste texto de Tito 2, de 11 a 14, que a graça nos treina para viver sóbria, justa e piedosamente. Aqui entram as boas obras, uma vida transformada que se nota em el domínio próprio, em la justiça hacia el prójimo e em uma vida reverente delante de Deus. O texto disse também que Cristo se deu a si mesmo para redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo próprio, celoso de buenas obras. Ou seja, não somos salvos por estas obras, pero a graça que salva é a mesma que nos hace um povo celoso, deseoso de servir, de amar, de obedecer, não para ganhar o favor de Deus, sino para que porque já lo hemos recebido em Cristo. E tudo isso, irmãos, sucede mientras aguardamos a esperança bem-aventurada. Dice el final del verso 14, la manifestación gloriosa de nuestro grande Dios y Salvador Jesucristo. Ou seja, a piedade cristiana mira hacia atrás a la cruz, mira hacia dentro al corazón, mira hacia afuera al prójimo e mira hacia adelante a la glória futura. Vivimos nesse siglo com suas tentações, com suas injustiças, pero não vivimos para este siglo. Vivimos como peregrinos que, em meio do caminho, querem honrar aquele que pronto volverá. E por isso podemos cerrar essa classe resumindo o tema
de la seguinte maneira: a piedade se manifesta em uma fé viva que se aferra em Cristo, se manifesta em um arrependimento contínuo que nos aleja do pecado e nos acerca a Deus, e se manifesta em boas obras que mostram ao mundo a realidade da graça de Deus em nós. Vamos orar. Padre Santo, graças por essas verdades bíblicas que podemos compartilhar nesta manhã. Ajuda-nos a viver a vida cristiana de maneira piedosa, de maneira que glorifica a tu santo nome. Padre, te damos graças por inspirar o apóstolo Pablo, o apóstolo Pedro e os demais textos que leemos aqui nesta manhã. Graças porque o Senhor mesmo nos ha dado tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Agora reconhecemos que pecamos contra ti e necessitamos de tu perdão a diário. Reconhecemos nossas limitações. Sabemos que por nós mesmos não somos capazes de viver de acordo com o estándar das Escrituras. Pero a Bíblia nos assegura que o Espírito Santo